Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio Líder. Primeiramente, Leandro, obrigado pela presença. Obrigado por ter cedido o teu tempo e vir aqui nessa Casa de Leis aqui, juntamente com a gente, para esclarecer problemas do nosso município, que tem muita gente com dúvidas, e é bom você ter vindo para esclarecer, para todo mundo ficar ciente de como vai funcionar e como que vai ser daqui para frente e como vai ficar de agora para frente, tá? Vamos lá. Chegou bastante gente através de vários vereadores e toda a população, algum questionamento. Eu vou fazer algumas perguntas, você responde, aí depois os outros aí fica à vontade. Pode ser? Vamos lá. Como que vai funcionar a nova forma de atendimentos aos pacientes eletivos, de urgência e emergências? Horário de atendimento dos médicos na UAPSF e na UAPSA, tá? Essas são as duas perguntas que eu quero fazer para você começar aí. Brigadão por ter vindo aí esclarecer para a gente aí. Bem, em primeiro lugar, agradeço o convite, desejar uma boa noite a todos os vereadores e vereadoras, a todos os presentes aqui, a todos os ouvintes da Rádio Líder. Bem, em primeiro lugar, Jean, antes de eu começar a falar, eu acho que eu tenho que tentar explicar um pouquinho a base de tudo isso. Bem, a Secretaria de Saúde ela é regida por leis e por ordens do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Paraná. Nós, desde 2009, o Estado do Paraná vem fazendo parte de algumas mudanças de um projeto chamado Planifica SUS, né, que é um projeto do governo do Estado do Paraná, no qual ele cria-se normas e padroniza atendimentos dentro da rede de saúde de atenção primária, né? Então, dos pontos-chave, nós temos que lembrar que nossa saúde ela é uma atenção primária. Nós trabalhamos em prevenção, né? Outro detalhe que eu também queria deixar aqui bem claro e explicar que dentro desse programa, junto do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado, nós temos 2 médicos lotados através de programas do governo federal, né, no quais uma é a doutora Amanda, que é do programa Mais Médicos, com 36 horas de trabalhos que ela tem que executar dentro do município e 4 horas de estudo que ela tem que fazer junto ao Ministério da Saúde. Já o Dr. Gilberto, ele já participa de um outro programa chamado Médicos pelo Brasil, no qual ele tem que desempenhar 40 horas trabalhadas dentro do município. E os demais médicos que a gente tem, que é o Dr. Augusto, né, dentro do quadro próprio, mais 40 horas, e outros parceiros através de processos, né, que temos a doutora Érica, que vem fazer atendimento das nossas gestantes, nós temos uma pediatra que vem fazer atendimento de nossas crianças uma vez por semana, a doutora Érica também uma vez por semana, temos um médico psiquiatra, que vem uma vez por mês ao município fazer atendimento, e outros profissionais nos quais a gente vê a necessidade também, podemos até deslocar, como recentemente a gente teve um ortopedista que veio através do Cisnop fazer um atendimento numa clínica de fisioterapia, mas via Cisnop e agendado por nós. Bem, então, dito isso, o atendimento desses profissionais é diluído dentro do horário de funcionamento das unidades, né? Então, nós temos o Dr. Gilberto 40 horas e a doutora Amanda 36 horas. Então, o atendimento deles se localiza hoje, que é o que gerou um pouco de desconforto nessa mudança, é que o Dr. Gilberto ele estava em atendimento na UAPSA, que é o postão que a gente conhece, com toda a sua equipe lotada lá. Nós deslocamos ele com a sua equipe para o APSF, né, que é o postinho aqui próximo ao destacamento. E, em entendimento com o prefeito, que prontamente nos atendeu, mostrando a necessidade, né, de a gente se adequar aos projetos e o que é preconizado pelo governo do Estado do Paraná, né, vale ressaltar, Jean, que isso não foi o Leandro que criou e nem o prefeito Cláudio que criou. Nós estamos atendendo uma demanda que veio ao longo de alguns anos e que agora nós temos que se adequar. Então, tendo em vista isso e alguns questionamentos da própria equipe falando que nós tínhamos que priorizar esse atendimento primário, fazer realmente o médico fazer as visitas, fazer aquelas consultas eletivas, tratar o problema na sua origem, né? Que é o que o programa Mais Médico e Médico pelo Brasil preconiza. Então, nós estamos seguindo aquilo que vem desde o Ministério, CESA
e município, regional e assim por diante. Então, dentro desse horário está diluído, está distribuído os nossos médicos em atendimento. Como eu disse, e atendendo essa mudança que vinha já para acontecer, o prefeito disponibilizou o chamamento de mais um profissional para o atendimento da urgência e emergência, que esse profissional está lotado inicialmente na UAPSA por 8 horas. Então, temos um plantonista de atendimento na UAPSA, posto de cima, de 8 horas. Por que nós iniciamos com 8 horas? Porque isso tudo tem um estudo e um impacto financeiro que a gente tem que estudar, né? Então, vamos começar com passos pequenos para que a gente possa cada dia melhorar mais. Então, em tese, nós estamos com o nosso, praticamente quase fechado o horário, em atendimento médico. E o que gera um pouco de estranheza é o fato de ser agendado. Em média, cada profissional atende 15 consultas por período. Então, se o Dr. Gilberto e a doutora Amanda estão atendendo no período da manhã, em média são 30 consultas. Dentre essas 30 consultas, a gente está agendando entre 8 e 9 são agendadas. E as demais é livre demanda. O que seria livre demanda? É aquele usuário que vem da zona rural e que tem que, às vezes, utiliza o transporte e que por algum motivo ou outro se atrasou, ou aquele que veio de transporte próprio e que se atrasou e que ele está lá, essa vaga para ele. Não que também a gente não possa estar encaixando dentro da necessidade ao longo da manhã, ao longo da tarde. Então, assim, todas as pessoas que estão procurando estão sendo atendidas, sabe? Nós tivemos algumas coisas pontuais, mas às vezes foi por falta de entendimento. E ninguém, praticamente, eu vou aqui, não posso afirmar 100%, mas 99% das pessoas que procurou a unidade de saúde foram atendidas, ou no período da manhã, ou no período da tarde, e dependendo da necessidade, foi agendado e atendido, salvo a emergência e a urgência, que essa é pronto, que é encaminhado, né, as pessoas que ia dar a entrada no posto de cima, a equipe faz o seu acolhimento e, posteriormente, remanejamento conforme a necessidade de cada paciente. Então, dentro de tudo isso que eu falei, já não sei se eu consegui responder, né, mais ou menos, né, e como está sendo feita essa distribuição, tá? Então, eu acredito que nós tivemos um avanço significativo. Nós temos mais um profissional médico em atendimento, né? Eu tenho números aqui que mostram que nós estamos, em média, por dia, atendendo 120 pessoas, de 90 a 120 pessoas por dia, segunda, terça, na quinta, né, que são os dias que os 2 médicos estão lotados lá dentro do seu horário cheio, porque tem, na quarta-feira, a doutora Amanda, meio período, ela se afasta da tarde, porque ela tem o programa que ela tem que prestar, ela tem que fazer as aulas, vídeos aulas dela, e depois tem os dias do atendimento de PSF, que eles vão nas residências atender os idosos, os acamados, aqueles que necessitam, que não precisam se deslocar lá para ir renovar uma receita, porque o PSF tem que atuar nessa parte. Então, Jean, eu acredito, e aos nobres vereadores, e a todos que estão presentes, e o pessoal da Rádio Líder, é que nós tivemos um grande e significativo avanço, né? Por mais que iniciamos com um plantonista de 8 horas, mas é mais um médico, é mais um profissional, sabe? Dentro da nossa regional, o porte do nosso município, são poucos municípios que têm um leque de profissionais disponível para atendimento da população. Tá? Então, assim, às vezes, o que causa um pouco a estranheza é a mudança, né? Sai da zona de conforto, que as pessoas às vezes chegam lá, querem de pronto ser atendido, e muitas vezes a equipe nossa está remanejando, ou do período da manhã para a tarde, e dependendo da necessidade, está postergando para 2, 3 dias, e dependendo até mesmo se é um paciente que está lá fazendo, né, como no popular, um check-up, por que não daqui uma semana? Se ele está ainda fazendo exames, tem que levar a retornar com o doutor, então não há aquela necessidade emergencial, né, de ter que ir lá prontamente a ser atendido. Por isso, a consulta agendada, que está preconizado dentro do programa Planifica SUS. Tá? Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, né, Jean? Qualquer dúvida, estou à disposição. Secretária, só pegando um gancho, você disse a respeito dos
das receitas médicas. Primeiramente, boa noite a todos, né? A todos os ouvintes da Rádio Líder. Só pegando uma brecha que você disse das receitas médicas, tem muitas reclamações de pessoas que vão lá no posto e acabam tomando as vagas de consultas apenas para pegar uma receita médica. Não teria como disponibilizar um dia ou um período apenas para as receitas médicas e, com isso, às vezes acabar sobrando mais vagas para as consultas? Sim. O que nós fizemos no passado, Júnior, nós fizemos a caixinha da receita. Então, as pessoas iam lá com uma segunda via da receita, deixava ela numa terça e na outra terça, ou se o doutor conseguisse, né, os doutores conseguissem fazer, já pegava dentro da semana. O que nós observamos? Essa continuidade de renovação sem o médico ver o paciente estava acarretando num gargalo de urgência e emergência constante de pessoas usuárias de comorbidades como pressão alta, como diabetes e outras. Então, o que os nossos próprios médicos chegaram numa das nossas reuniões de equipe, Leandro? Nós precisamos ver o nosso paciente de novo. Nós precisamos ver ele, saber se realmente há necessidade de ainda talvez de substituir o medicamento, diminuir a dosagem, aumentar a dosagem, mandar para um especialista para verificar se realmente aquele remédio de pressão ou de diabetes está correto. Então, assim, é um pedido dos nossos próprios médicos que solicitaram que eles querem ver o paciente. E assim, nós também entendemos que algumas pessoas, como eu já disse, os acamados, os enfermos, obviamente que a gente tem esse contato, esse tato, né, de não levar esse paciente lá dentro do posto para poder renovar uma receita. Jamais nós vamos fazer isso, tirar uma pessoa acamada, uma pessoa de 90 anos e se deslocar lá. Temos o agente comunitário de saúde para isso, nós temos a equipe de PSF para isso e principalmente, Isaías, nós temos que ter o familiar para isso. Porque nós não podemos atribuir a tua responsabilidade como pai, como filho, como esposo, de chegar lá e simplesmente deixar a caixinha na receita ou entregar para a enfermeira e achar que a responsabilidade dela de chegar no médico, doutor, olha, tem que renovar essa receita. Nossa, mas faz 1 ano que eu não vejo aquele paciente, eu queria ver ele. E fica renovando constantemente sem ver. Quando menos você espera, esse paciente ele rebaixa no termo médico, né, dali, e vai parar na urgência e emergência, tendo que encaminhar, deslocar para outro município. Então, assim, eu vejo que é um desconforto inicial, mas a gente está fazendo para melhorar. Pensando no paciente, pensando no bem-estar do paciente que tem que ir lá no posto de saúde pelo menos a cada 90 dias, 120 dias no máximo, dependendo da situação, pode se alongar mais. Só que os nossos médicos, eles querem ver os nossos pacientes algumas vezes, porque não é só renovar a receita, tudo registrado hoje. Dentro desse projeto, nós estamos usando o prontuário eletrônico, que é o PEC-SUS. Então, todas as receitas que o médico renova, ele tem que registrar nesse prontuário. E se porventura esse paciente depois tem um mal e numa situação verifica-se que ele tinha desenvolvido um outro problema, né? Tinha outra coisa, e o médico não viu. Então, isso se torna um problema para o médico. Então, o intuito da gente pedir para que as pessoas marquem inicialmente é para que entre nessa rotina, você entendeu? Para que os médicos vejam e aí os próprios médicos vão falando, olha, daqui 90 dias eu quero ver você. A partir disso pode ser renovado automático através do agente comunitário de saúde ou até mesmo de você vir, se nós estamos bolando, se vamos voltar à caixinha da receita, né? Para poder ajudar essas pessoas, que a gente entende que alguns talvez tenham compromissos que não consigam se agendar, mas dentro de 90 dias dá para se programar e procurar a unidade e levar o paciente, ou um afilhado, filho, neto, enfim, para que seja visto isso. Boa noite, Leandro. Obrigada por ter comparecido. Você falou que está abrindo para pessoas idosas, né? O agente de saúde ir lá pegar a receita e fazer a receita. Seria possível também colocar aquelas pessoas que trabalham fora, que cuidam de um familiar, que precisa de receita e às vezes ele precisa perder um dia de serviço lá fora e acaba perdendo a sua carona, que ele se desloca para ir trabalhar? Seria possível também as agentes de saúde pegar a receita para essas pessoas?
Olha, Camila, eu acredito assim que tudo que a gente tenta fazer para o melhor. Só que assim, dentro do entendimento dos nossos médicos e da nossa secretaria, de reuniões de equipe, a gente entende que pelo menos a cada 90 dias esse paciente ele teria que passar pelos doutores, para que ele possa pelo menos olhar, olha, você está bem, conversar, o medicamento que você está tomando realmente está fazendo aquilo que você precisa, né? Ele tem que ter esse contato, porque senão se torna muito mecânico, você entendeu? E eu acredito que dentro de 90 dias, a pessoa consiga se programar dentro de uma folga ou dentro de um horário, na hora que agendar a consulta, ela sabe que naquele dia, horário, que ela pode chegar lá e falar assim, olha, eu queria marcar uma consulta para daqui 15 dias, a última consulta do período, um exemplo. A pessoa consiga se ir lá, não vai prejudicar tanto ela ao longo de 90 dias, você entendeu? Por quê? Porque o doutor e a doutora, os nossos médicos, eles querem vir. Você entendeu? Depois que fazendo essa avaliação, solicitar um exame, depois entrar dentro da rotina, vai fluir normalmente. Né? É como eu disse, a estranheza é o fato de você agendar, mas é um benefício que a gente está colocando para a população, é um avanço. Porque dentro de tudo isso que eu falei, que a nossa equipe está fazendo, é que nós temos mais um profissional atendendo. Nós aumentamos a opção, a oferta de consultas para o nosso povo, né, para os nossos munícipes. Então eu vejo que isso é um avanço, e um grande avanço, sabe, de a gente ter que de aplaudir isso daí, porque hoje a gente tem 2 profissionais, um exemplo, na segunda-feira trabalhando aqui no posto de baixo, no postinho, e logo em cima nós temos um outro médico na emergência, na retaguarda. Chegou a emergência, já se encaminha, quer dizer, não interrompe atendimento. Quantas vezes a gente já chegou no posto, eu já cheguei lá, presenciei, né, o doutor Gilberto estava no posto em atendimento, ele interrompeu o atendimento dele para emergência que leva 2, 3 horas, porque dependendo da emergência, ele não pode se ausentar do lado do paciente, que isso causa omissão. Ele começa a atender, o paciente rebaixa, ele chega lá e vai dar o atendimento e o paciente entra em óbito, a responsabilidade de quem que é? É do médico. Então assim, e aí aquelas pessoas lá fora, aguardando, entrava, né, ao período noturno, tinha que remanejar a consulta do dia, porque chega às 19 horas ele tinha que ir embora, porque ele cumpriu o compromisso dele, as pessoas estavam revoltadas, nervosas. Hoje não. Hoje você pode chegar, vocês podem ver pessoas aglomeradas, talvez em determinados períodos, mas nós não estamos passando de horário, nós não estamos transferindo consulta de médico para o outro. Acabou isso, desses dias, 10 dias para cá, acabou. Nós não temos isso mais. Então, por isso que eu vim com a maior satisfação para dizer para os senhores e senhoras e para todos aqui, para a rádio, para os ouvintes da rádio, a satisfação de dizer o avanço que a secretaria e que o município teve com essa mudança. Né? Estamos lá, preparados, à disposição para esclarecer qualquer dúvida, Júnior, qualquer dúvida, Jean, Camila, Luiz, né, Brito, né? O Brito sempre a gente troca bastante conversa por telefone. Estou à disposição, meu telefone é 24 horas, vamos conversar, qualquer dúvida tem opção. Então eu vejo assim com muita satisfação e tranquilidade, né, essa mudança. E isso porque municípios que estão há 1 ano e meio, 2 na nossa frente fazendo isso, e funcionou, está funcionando. Por que Santa Cecília não pode fazer também? Leandro, você falou que é um avanço, realmente é um avanço, é só para acompanhar você ver a diferença. Antes as pessoas iam 10, 20 ou 30 pessoas cedo e marcava a consulta, chegava assim e ficava até 10, 11, meio-dia, lá esperando até chegar a vez dele. Hoje isso aí acabou. Hoje você marca a consulta, ó, o Sidmar marcou a consulta. Que hora que eu estou a consulta do Sidmar? 9h30. Quando for 9 horas, 9h10, o Sidmar vai lá, vai ser atendido. Aí depois o Júnior 10 horas e assim por diante. Sexta eu fui no posto e hoje eu fui de novo. Você vê a diferença. A diferença tá dando certo. Mas você falou que a doutora Amanda, ela faz o horário dela, ela e o Gilberto vai fazer no posto de baixo. Vamos tratar assim o posto de baixo e o posto de cima, para que o pessoal que esteja ouvindo na Rádio Líder entenda melhor. Os dois vai trabalhar ali. E vai ter um médico de plantão no postão. É isso, com 8 horas. Isso. Qual é o horário desse médico? A partir das 11 horas, esse médico eles têm que estar lá para atendimento das urgências e emergências até as 19 horas, que daí ele é rendido pelo profissional da noite, ou o doutor Augusto, ou o médico plantonista. Eu sei a sua dúvida. Leandro, e se chegar alguma coisa entre as 7 e as 11? Como que nós vamos... A emergência
A emergência, nós temos um acordo com o Dr. Gilberto, que ele vai nos atender. Então, como eu disse, inicialmente nós iniciamos com um plantão de 8 horas, porque existe um impacto financeiro que a gente tem que estudar. A gente tem que ver como que vai ser, né? Em média, esse plantonista de 8 horas, ele vai ter um custo para o município de 18 a 20 mil reais mensais. E se nós colocássemos já um plantonista de 12 horas, no qual eu vi que a vereadora Camila já leu, a gente também vai ter um outro impacto. E isso já está no nosso radar, já está em discussão com o prefeito, Camila, a que a gente preferiu dar esse pequeno passo para observar, fazer a mudança das consultas agendadas e, posteriormente, no futuro, obviamente, nós vamos colocar um profissional, tendo em vista que o município está com um processo de credenciamento junto ao setor de compras para a contratação, né, nesse credenciamento de alguns profissionais, dentre eles um médico. A gente vai tentar ver se a gente consegue, nesse credenciamento, um profissional médico, que pelo credenciamento o valor é um pouco melhor para o município, a gente consegue economizar recursos e suprir a nossa necessidade. Leandro, então o profissional que vai trabalhar lá no postão para atendimento lá de urgência e emergência, das 11 até as 7? Das 11 às 19. Vamos fazer um bate-bola bem rápido. Vamos supor, se uma pessoa que hoje eu fui indagado, tem até mensagem aqui, que precisou do médico, falou na mensagem, doença não tem hora, tudo bem, eu concordo. Só que eram as 9, 9h30, nesse horário, da parte da manhã até as 11 horas, o doutor Gilberto vai se deslocar daqui e vai atender lá em cima. Isso. É isso? O primeiro acordo, o primeiro combinado que fizemos com a nossa equipe vai ser assim: qualquer emergência que chegou, o primeiro passo, a enfermagem faz o acolhimento, já entra em contato com o Dr. Gilberto e ele se desloca até a unidade para fazer o atendimento. Beleza. Daí, enquanto ele atende lá, a outra profissional... outra profissional, a doutora Amanda, continua o atendimento e, dependendo da demanda lá em cima, suspende aquelas consultas, que nem eu falei que a gente não é todas agendadas, passa a demanda do Dr. Gilberto para a doutora Amanda para que todo mundo seja atendido dentro do período da manhã. Então, da parte da manhã, tanto aqui embaixo, como a parte no postão de baixo, como o de cima, de manhã até 7 horas, não vai ter problema. Vai ser todos assistidos. Então, vão todos assistidos. Ninguém vai ficar desassistido, né? Esse é o que nós estamos fazendo. E, futuramente, nós vamos, né, em conversação com a administração, quem sabe, através do credenciamento ou até mesmo através do plantão, fechar essa lacuna aí, né, para ficar o profissional sempre coberto lá. Mas que não está acontecendo, porque a nossa equipe está alinhada, o primeiro atendimento vai ser feito pela equipe de enfermagem, como é de praxe, e automaticamente o doutor já está se deslocando para dar esse suporte. Então, Leandro, só confirmando, como você disse que nem todas as consultas de baixo serão agendadas, terão algumas vagas para pessoas que às vezes sentiam uma dor ou um desconforto. Isso. E essa pessoa, ela pode procurar direto já o posto de baixo ou você indica que seja direto lá no posto de cima? Aí depende da classificação, Júnior. Vamos supor, a pessoa chegou e está com aquela dor, né? Como a gente às vezes comenta, a pessoa está ali e está com aquela dor, vamos dizer, na coluna, né? Há uma semana. A gente não pode classificar como emergência. A gente tenta fazer a triagem e dentro da triagem elas vão observar, vai chamar a enfermeira-chefe, olha, esse senhor ou essa senhora, isso, vai explicar. Eles vão, dentro da triagem, da classificação, ver se vai ser uma emergência encaminhar ou se já vai encaixar dentro dessas vagas remanescentes ou até mesmo já, às vezes, agendar para o próximo horário e assim por diante. Entendi. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite aos presidentes, a todos os ouvintes da Rádio Líder, boa noite a todos os faz presentes. Quero aqui também estar agradecendo a presença do secretário aí, que está aí esclarecendo aí para nós todas as dúvidas aí dos colegas vereadores. E queria também estar fazendo uma pergunta sobre a questão assim, do pessoal da área rural, você já comentou, mas vai ter uma quantidade de vaga para eles quando está vindo já separada ali, quando for atender? Isso, nos períodos, né, tanto da manhã ou da tarde, vai ter um X número de consultas. A gente iniciou com 8 consultas agendadas e a tendência é a gente aumentar pelo menos para 10, 11, 12 dentro de um atendimento de 15, 16 consultas, sempre deixando 4, 5 ou 3 de reserva para atender
ou pessoas que se deslocam da zona rural, ou até mesmo esses encaixes, né, que as pessoas chegam ali. Então, assim, sempre vai ter essa brecha aí. A questão é que, às vezes, no período da manhã, quando a pessoa já chega, aquele número de vagas já foram preenchidas, porque às vezes chega, né, vem um morador do bairro do 200, vem um morador da Água do Zé Maria, vem um do Chincó, 3 pessoas, às vezes aquelas sobras que a gente deixou ali já preencheu. Mas isso não impede de, na hora da avaliação, como eu disse, isso está muito na triagem que a gente fala. Os profissionais, as enfermeiras, as técnicas, junto com a enfermeira, vai ter um papel crucial para identificar isso daí, o Sidmar, para fazer um encaminhamento para o melhor atendimento. Dependendo da situação, pode-se segurar o paciente ali, dependendo da situação, remanejar para outra unidade, ou vice-versa, e assim por diante. A intenção nossa é jamais deixar ninguém sem atendimento. Os atendimentos eletivos vai acontecer para aqueles pacientes eletivos, né? E assim, o pouco da estranheza que causa, nós já tivemos situações, e até dentro da minha própria família, é de pessoas estar agendada, como foi dito aqui, às 9 horas da manhã, a pessoa chegou às 7h30. Aí os pacientes das 7h30, 7h40, 8 horas foram passando na frente e ela foi ficando revoltada, porque ela achou que estavam furando a vez dessa pessoa. Só que ela esqueceu que a consulta era agendada às 9h. Então, assim, isso também não precisa chegar, que a ideia da consulta chegar agendada, a pessoa não precisa se deslocar mais às 6h40, 7 horas, está lá na porta do posto, no vento, às vezes debaixo de chuva. Por quê? Porque ela já está com aquele horário definido para ela. Então, ela só chegar 10, 15 minutos antes daquele horário, faz a triagem, consultou, vai embora. Chega o próximo 10, 15 minutos. Por isso que o fluxo dentro dos postos é para diminuir, né? Porque a gente tem aí Covid voltando, né? Nós estamos aí com a Covid batendo na nossa porta de novo. Nós estamos com o município, nós estamos aí com alguns casos, né? Um pouco de casos com relação à dengue. Não é transmissível, mas também, né? A gente é um ambiente que circula muitas pessoas. A influenza, né? O secretário de Estado Beto Preto acabou de anunciar que eles vão antecipar a vacinação contra a gripe, né? O Estado está se antecipando, vai distribuir já para as regionais, mas daqui a um dia nossas vacinas vão estar aí nos postos. Então, a ideia nossa é diminuir o fluxo, né, com exceção de segunda e sexta, o vereador Peixinho, que é o dia que tem atendimento da doutora Érica e mais o atendimento da doutora Amanda e do doutor Gilberto. Então, tem 3 profissionais aqui no posto de baixo. Então, o fluxo de gente vai ser maior mesmo no período da manhã, porque é o período que a doutora Érica vem. E, na sexta-feira, vai ter bastante criança com mães, porque é o atendimento da pediatra. Então, vai ter maior fluxo também. Então, a ideia nossa é dispersar um pouco esse fluxo para que a gente possa evitar uma gripe e outros, né, problemas aí virais que podem ocorrer aí